Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com um convidado queridíssimo, que eu descobri umas coisas lindas e aí eu convidei ele para vir gravar uma entrevista belíssima, que é o artista chargista Elias Monteiro. Bem-vindo ao programa, Elias. Muito obrigado, Lígia, é um prazer. Um prazer te receber aqui. Eu gostaria, antes da gente entrar nas novidades lindas que ele faz, né, na carreira dele, e por que eu o convidei, eu gostaria que tu falasse da tua formação. Eu vi no teu currículo que tu passou pela comunicação, pelas artes visuais, com mestrado em Portugal. Como é que foi acontecendo essa tua relação com os desenhos, as charges, as ilustrações? Se foi nesse período ou se é algo que já vem da infância? Ah, sim, vem da infância. É? Vem da infância, eu desenho desde muito novinho. Eu lembro de estar na mesa da casa, assim, dos meus pais, desenhando na mesa do jantar. Eu desenhava do almoço e do jantar. Pegava os cadernos dos meus irmãos, que eu sou o mais novo. Eu sou o caçula. E eu pegava os cadernos deles de anos passados, os escritos a lápis, apagava os que não precisavam mais e fazia histórias em quadrinhos ali. Eu praticamente me alfabetizei antes da escola, pela vontade de ler e poder escrever os quadrinhos. Que bacana! Foi muito legal isso. Então foi prazeroso, né? Essa formação de alfabetização. Exatamente. Ai, eu costumo legal. dizer que eu sempre fiz só isso na vida. Eu acho que eu nunca ganhei um centavo com outra coisa que não seja com o desenho de charge e ilustração. Sim. Então tu é aquele, para ti é fácil responder aquela brincadeira que às vezes a gente usa. Você entendeu o que é que eu desenhe? Para ti é mais fácil escrever desenhando, então. Isso mesmo. Que amor. Fala sobre a tua formação. A formação, eu já, como eu disse, eu desenho desde muito novo. Depois na escola, eu era daqueles, sempre tem um desenhista na sala de aula, né? Adivinha quem era dessa vez, no meu tempo. Trabalho em grupo, é tu que vai desenhar. Fazia os cartazes dos trabalhos de aula, dava o acabamento na apresentação em papel dos trabalhos de grupo. Sim. Fazia muito cartaz para a professora, muita faixa e cartaz para os desfiles cívicos. É o desenhista da turma que faz isso, né? E era eu, por acaso era eu. Mas depois, quando chegou próximo de eu decidir o que eu ia estudar na universidade, né? Havia o vestibular no meu tempo. Sim. Eu pensei, vou lá na universidade vou ver qual curso oferece ilustração e quadrinhos no currículo. E encontrei. Era o curso que hoje é o desenho industrial, mas na época o nome era outro, era comunicação visual. Que legal! Estava nas primeiras turmas. Eu acho que eu devo ser da segunda ou terceira turma da comunicação visual. E passei no meu primeiro vestibular. E lá encontrei pessoas com afinidades. Sim. Mas era raro achar um chargista. Eu lembro que eu achei um chargista, que é o professor Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, o Málcio,
Que mais tarde nós fizemos alguns projetos juntos, com quadrinhos, com desenho de humor e tudo. Mas éramos os chargistas do curso, na verdade. Fomos colegas e tal. Então, isso foi, assim, um prato cheio, digamos assim, para a tua entrada profissional, porque existiam poucos, sem a menor dúvida. Como é que isso foi acontecendo, assim? Como é que tu aplicou o teu conhecimento, as técnicas, né, e o teu dom nos lugares onde tu ia trabalhando? Por onde é que tu foi percorrendo? Sim, profissional. O percurso, sim. Sabe, eu costumo dizer que quem gosta de quadrinhos, histórias em quadrinhos, mas nasceu numa cidade do interior, de um estado como o nosso, que também está longe dos grandes centros produtores de quadrinhos, né? Fica mais difícil. Em São Paulo, quem batalhou por quadrinhos, alguns conseguiram um grande êxito. Transformar, inclusive, o seu projeto na indústria de quadrinhos, como Maurício de Souza, o Ziraldo, esses famosíssimos no Brasil, que inclusive contribuíram com a formação e a alfabetização de muita gente com seus quadrinhos, né? Quem não diz, aprendi a ler lendo Cebolinha e Mônica, essas coisas. Eu adorava ler gibi. Exato. Ou o Saci Pererê do Ziraldo, né? Nos anos 60, tudo isso. Mas quem, como eu, ficou no interior, e ainda de um estado distante dos centros mais produtores de cultura, né? Que é o Sudeste brasileiro, essas pessoas, elas acabam desenvolvendo aquilo que gostam, no meu caso o desenho, em agência de propaganda. Então eu fui, desde cedo, eu fui trabalhar em agência de propaganda como diretor de arte, ilustrador, e em jornal como chargista. Que legal. Então o meu início de carreira foi na Razão. Eu sempre menciono o Luizinho de Grande, já falecido há alguns anos, que me proporcionou meu primeiro emprego, carteira assinada, inclusive, como chargista. É um feito isso no interior, né? Acontecer no interior, com direitos trabalhistas e tudo. Que bacana. Luizinho de Grande, saudoso Luizinho, proprietário da Razão nos anos 80, fim dos 70, início dos 80, que foi quando eu passei por lá. Que legal. Depois tu foi pro Diário também? Depois fui pro Diário. Quando o Diário chegou na cidade, como uma nova opção em jornalismo, a Razão ainda existia, e eu fui, por ter pessoas conhecidas que trabalhavam para a implantação do Diário, meu nome foi recomendado já para fazer a charge diária. Sim, foi assim. E assim, tu adquiriu uma técnica própria e também os teus desenhos, eles assumiram uma identidade própria, poderia-se dizer, a tua identidade, que a gente olha o teu desenho e diz, esse desenho é do Elias. Quais são as características que poderia descrever ou poderíamos mostrar imagens, enfim? Sim, o meu desenho é reconhecível. O meu desenho de charge é reconhecível. Eu ouço isso de algumas pessoas. Legal. De certo modo, eu fui comparado, até de maneira um pouquinho, às vezes, negativa, com o meu desenho com o traço do Ziraldo. E durante uma certo tempo, uma época, também com o Edgar Vasques, que é o nosso chargista gaúcho aqui de Porto Alegre, da ótima turma de chargistas que tem em Porto Alegre, o pessoal da Grafar, que é grafistas associados, tem muito chargista ali, de excelente qualidade no seu trabalho. E recentemente, meu traço foi comparado ao Canini, que já faleceu, Renato Canini, o famoso desenhista da versão brasileira do Zé Carioca. Que amor. Trabalhou para Disney, morava em Pelotas, já estava velhinho, e um amigo meu, grande, conhecido, querido, chargista de Rio Grande, disse, mas o teu traço está parecido com o do Canini. Então acontece. Mas não é uma coisa realmente arquitetada, tramada, muito... Tu não
ficava olhando para fazer igual, não, né? Não. Mas com certeza eles te inspiraram ou não? Eles são uma inspiração. Tu te inspirava em alguns? Exatamente, eles foram uma inspiração. Tu pesquisava, Mafalda, por exemplo. Isso, sei, tu pesquisava? Admirava. Mas nunca eu tentei, de caso pensado, desenhar igual a um deles. Não, acontecia. É como se a admiração por eles naturalmente passasse para o meu traço. Mas aí que está, não é para o traço exatamente, é para o tipo de personagem caricato. Sim, porque na verdade o traço é único de cada um. Eu costumo chamar de caligrafia do desenho. Entende? Então eu transitei por estilos de pessoas famosas e conhecidas, mas eu não preciso me valer daquilo, na verdade. Antes é ruim, na verdade, porque parece que eu quero usar um estilo consagrado para criar espaços. Não é isso, na verdade. Aconteceu. O meu traço se diferenciou muito do Ziraldo, com o qual era comparado no início, ao longo dos anos. Se diferenciou bastante, se afastou. Eu passo a assumir um traço, a minha caligrafia própria, como não poderia evitar o tipo de traço. Costumo dizer que o meu traço não é tão firme como se pretende, alguns desenhistas pretendem ter um traço firme, mão segura. Não é o meu caso. Meu traço é assumidamente tremido às vezes. Eu não gosto dos primeiros desenhos, é muito comum acontecer. Eu faço de novo, até me satisfazer. Mas os personagens são, como tu perguntaste antes, são identificáveis, sim, porque eu sou de um tempo que os personagens tinham uma característica principal. Eu investi nos narizes, são narizes gigantescos. Até hoje eu não sei se eu gosto disso, mas as pessoas dizem não muda e eu acabo não mudando. Mas não que eu goste, que eu defenda isso com unhas e dentes, não. Entendi, mas criou uma marca, né? Aconteceu, sim. E depois, assim, as pessoas às vezes não lembram ou não entendem como é que funciona a nossa memória cerebral, que a pesquisa é importante, que obviamente é importante a gente se valer e conhecer os grandes, a cultura clássica, para nós podermos adquirir, através da nossa criatividade, uma identidade pessoal. Exato. Esse é o processo, né? E os teus desenhos sempre foram à mão livre, continuam sendo, porque hoje nós temos a tecnologia também, né? Eu já soube que tu usa. Conta para nós como é que foi esse processo. Na verdade, a tecnologia que eu uso é uma praticamente obrigatória hoje, pela velocidade das coisas, né? Entendi. Das exigências de enviar com prazo limite para jornal e coisas assim. Mas na verdade eu ainda desenho a moda antiga. Sim. Eu ainda desenho o papel como suporte. E tu teve uma certa resistência de entrar nessa tecnologia? Eu tive, mas aí por uma dificuldade muito minha, não digo a dificuldade de começar a usar recursos mais tecnológicos, digamos, por uma certa dificuldade de entender e saber lidar com aquilo. Mas mantive... E depois que domina é bom, né? Por exemplo, a colorização eu faço em programa gráfico, de colorir imagem. Mas eu parto ainda de um desenho feito a caneta nanquim, no papel, aí digitalizo e só então aplico cores. Que é o mais prazeroso, né? Eu gosto bastante. Desenhar à mão. E não abrir mão das aquarelas ainda nas charges. Amor, eu adoro e sobretudo em ilustração infantil. Sim. Eu estou fazendo nesse momento ilustrações para um autor de Santiago, é o primeiro livrinho dele, é um poeta de Santiago, e eu disse, tu quer que eu faça uma coisa mais ágil para ti, colorindo no Photoshop? E ele não, e apresentei duas propostas, o mesmo desenho em duas técnicas, e ele disse, não, eu quero aquarela em papel com texturado mesmo. Eu disse, demora mais, mas eu quero, não quer dizer, quem pede também gosta claro, de um determinado tipo de desenho. Claro. E isso dá valor ao artista, e eu acho que isso está voltando muito forte. A coisa feita à mão, né? Sim, a valorização sim. à mão. Isso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo para continuar falando com o Elias Monteiro, e vocês vão saber uma novidade, né? Porque que eu trago ele hoje aqui para mostrar um trabalho que ele fez há 36 anos atrás para a Feira do Livro de Santa Maria. E esse trabalho, então, é resgatado e ele vai nos falar
como é que então ele volta à Feira do Livro, esse cartaz que é um amor. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com o chargista e ilustrador Elias Monteiro. Então, eu convidei o Elias porque eu achei lindo o cartaz da 48ª Feira do Livro de Santa Maria deste ano. E eu soube que esse cartaz, né, Elias, foi feito há 36 anos atrás, esse cartaz. E o Elias foi convidado, então, para retomar o mesmo cartaz, repaginar, enfim, né, se tornar o cartaz impresso da feira. Conta essa história para nós, porque ele é tão queridinho, cheio de passarinhos lendo livros, tartarugas. Eu adorei, eu me senti dentro do espaço, do chafariz, como se fosse um deles. Uhum. Eu queria saber, naquela época, 36 anos atrás, por que tu escolheu essa imagem do chafariz? Como é que nasceu esse desenho todo lindo? Olha, Lígia, eu lembro como se fosse ontem, ou até hoje, para exagerar um pouco, o momento em que chegou esse trabalho para eu fazer. Lá em 1985, eu trabalhava numa agência de propaganda, era diretor de arte e ilustrador da agência. Naquela época, as fotos, era difícil conseguir uma foto boa. Havia excelentes fotógrafos já na cidade, realmente ótimos profissionais, mas a técnica não acompanhava o talento dessas pessoas sempre. E às vezes era difícil para a publicidade, numa agência, se conseguir uma foto realmente boa. Por causa da luz, da impressão. Da luz, e eu lembro que os custos eram altos. Então o cromo, que a gente chamava, que era um slide, tinha um custo elevado, nem sempre o cliente queria bancar e tal. Então, tudo isso para dizer que a ilustração era muito bem-vinda e muito utilizada. Entendi. Eu adorava. E ainda mais produtos culturais, como a Feira do Livro. Então, quando chegou na minha mesa dessa agência, a Arte Meio Propaganda, o trabalho da feira, eu lembro que foi um concurso, mas só houve 2 participantes. A minha proposta e uma outra proposta que eu não conheci nunca. Foi um concurso. E ganhou a nossa proposta. Aí chegou aquela alegria, aprovar o nosso cartaz. Para responder a tua pergunta mais especificamente, em 85 havia no chafariz da praça água e tartarugas na água. Até era uma coisa, quando havia aprovação no vestibular, os calouros iam tomar banho lá. E era um perigo que pisassem nas tartarugas e tomavam banho naquela água das tartarugas. E eu pensei, e se eu fizesse, eu sempre fiz ilustração infantil, né, para livro infantil, eu sou autor de livros infantis, inclusive, e eu pensei, e se eu fizesse as tartarugas como pessoas leitoras, para chamar para a Feira do Livro? Ao mesmo tempo, havia revoadas de pardais todas as tardes na praça. Havia mais árvores naquele tempo na praça. Eram árvores antigas que foram tiradas ou caíram. Então,
eles todas as tardes iam lá para pousar. Literalmente pousar e pousar, dormir, pernoitar nas praças dos pardais. E eu pensei, se eu fizesse eles como leitores e o chafariz como um quiosque de leitura, um ponto de leitura do pouso deles para a cultura. Que legal. E saiu esse desenho. Foi imediatamente aceito e muito bem aceito por toda a cidade. As esculturas também estão lendo. Elas também estão lendo. E lá embaixo do olhares tem um caracolzinho lendo, ó, escondidinho na parede do chafariz. Então essa brincadeira toda ganhou a simpatia das pessoas na época. E esse ano a feira pediu para reeditar esse desenho, mas que eu fizesse de novo, com o meu traço hoje. Por isso que tem um elemento interessante, que é comparar os traços de um menino de 22 anos, que é o que eu tinha na época, com um rapazote de 58. Que é a minha idade hoje. São 36 anos que separam os dois desenhos. Esse cartaz tem menos cores do que o de hoje, embora seja brancão o de hoje também, que a gente quis manter o conceito visual da coisa. O de hoje, tu pode olhar que os livros não são todos vermelhos como nesse. Hoje as capas são coloridas, cada um de uma cor. As peninhas dos pardais, um é mais marrom, outro é mais bege, outro é mais cinza. Hoje, na versão de hoje, as tartarugas, o verde, tem diferentes verdes da barriguinha, tudo. Os passarinhos têm diferentes posições para ler. Tem um deitadinho que não está nesse aí. Na versão de hoje. Eu vi isso. Exatamente. Eu acho que foi por isso que eu me apaixonei, essa diversidade. Exato. Essa brincadeira, por isso que eu me senti um deles. Foi muito prazeroso, Lígia, fazer. As pessoas perguntam, mas hoje nós não temos tartarugas no chafariz, nem tantos pardais na praça, e só tem lá o chafariz. E pergunta, para que reeditar esse desenho? Faz sentido? E eu me preocupei inicialmente com isso, mas depois eu aceitei, porque eu penso que o cartaz tem uma história dele enquanto cartaz. Não, é preciso que haja tartarugas lá hoje ainda. É preciso que nós lembremos que nessa época a feira estava voltando à praça presencialmente de novo. Porque antes de 85, exato, em 84 não houve, foi um esforço de retorno. Que bacana, e essa agora comecei a entender exatamente. Por que eles, eu também fiquei pensando, mas exatamente. Por que tem que ter uma razão? Essas semelhanças fizeram com que a organização achasse por bem resgatar essa ilustração, que claro, era muito querida, foi muito bem aceita, mas porque há pontos de encontro e semelhança entre aquele tempo e hoje. Foi uma soma, né, de coisas. Sem dúvida, parabéns pela organização e parabéns pela também nova inspiração, fazendo alterações, mas que com uma graça. Bem nosso, claro, né? claro, atual. Sem dúvida. E nós também vamos mudando, né? Vamos mudando. Isso é legal. E sobre os teus prêmios nacionais e internacionais, tu recebeu em salões de humor, né? Como é que é o sabor de receber esses prêmios, esses reconhecimentos, e se isso causou também alguma mudança na tua jornada profissional? Olha, a carreira de chargista no Brasil é muito difícil. Para o chargista chegar a ser realmente reconhecido, é muito difícil. Eu teria que ir talvez para um grande centro, conquistar um espaço num grande jornal. Estou falando isso porque essa foi a trajetória dos realmente, que ficaram realmente reconhecidos. Sim. Como a Laerte, como a Angeli, que já se aposentou, como chargistas da Folha de São Paulo, que são talvez os melhores do país. Tem chargistas bons no Globo, no Estadão, Estado de Minas. Mas os realmente famosos, realmente reconhecidos, fizeram essa trajetória que eu acabei não fazendo. Então é difícil. Então, no meu caso, mesmo ganhando prêmios de vez em quando em algum salão de humor, mesmo que seja um salão grande, reconhecido, internacional, o que rende esse prêmio em repercussão não é muito. Se eu não estiver diariamente num grande jornal. Não é muito, mas ajuda. Ajuda sim. Ajuda no sentido de eu poder dizer que concorri com grandes desenhistas e ganhei um prêmio. Que bacana. Isso atesta uma qualidade minimamente considerável, né? No trabalho.
Então é realmente prazeroso, mas as pessoas esquecem, na verdade. Fora os salões em que tu não é premiado. Acontece. Tem um salão em que eu fui selecionado, mas não premiado. Mas ajuda, é um prazer, sim, sem dúvida. Também, a gente está junto com outros grandes também. Outros, é uma satisfação. Bacana. Agora tem uma história muito querida também que eu queria falar. O Elias, ele também é professor e ministra aulas de histórias em quadrinhos em algumas escolas, desde 2006. E tu foi diretor de arte de um premiado curta, né, de animação, o Leonel Pé de Vento. Conta para nós essa façanha, como é que foi dirigir, trabalhou com outras equipes, como é que foi esse... Eu assisti o filmezinho no YouTube e depois que ele comentar, nós vamos mostrar uma partezinha que eu selecionei. Que legal. O Leonel Pé de Vento, um curta de animação, tem em torno de 15 minutos de duração. É uma alegria para mim, na minha carreira como desenhista. E aí eu me refiro mais ao meu lado ilustrador e não desenhista de humor, porque não se trata de charge, embora os desenhos do filme sejam caricatos. Foi assim, os autores do roteiro e diretores do filme são o Jair Giacomini e Tarcísio Puiati. Eles vêm de Silveira Martins, da nossa quarta colônia, passaram pela Universidade Federal de Santa Maria e se transformaram em grandes roteiristas de cinema, adoram animação e batalharam muito por esse filme. Como eu ilustrava jornais que eles editavam, especialmente o Jair, Jair me conheceu como ilustrador e me convidou para jornais que ele editava à época. Né? E quando ele veio com o projeto do Leonel, ele disse: tu quer fazer a criação dos personagens para nós? E eu aceitei. Que legal. E ele queria que eu ajudasse na animação, mas eu não consegui, porque o meu conhecimento em desenho animado é pequeno. Até que ele resolveu contratar uma equipe chamada Cartunaria de Porto Alegre, especializada em animar personagens para cinema. E desenhados, né? Personagens desenhados. E aí optou por fazer lá. Ficou comigo a criação dos personagens, que depois foram redesenhados pela cartunaria, simplificados, porque eram muito complexos os meus, não iam dar para animar direito, ia dar muito trabalho. Eles simplificaram, mas eu tenho orgulho de ter criado os personagens do filme, Leonel. E fiquei como autor das ilustrações, dos cenários, todos feitos com tinta aquarela. Eu vi uma graça. Então, na verdade, diretor de arte do filme Leonel, essa definição para mim, para o meu trabalho ali, se deu porque o diretor do filme, os diretores, disseram que como eu era autor do cenário e o cenário definia a estética do filme, eu deveria entrar na ficha como diretor de arte. Que legal. Mas não que eu tenha ido lá dirigir exatamente. A direção é deles. Foi responsável pela arte, né? Pelo visual, exatamente, pelo conceito visual dos cenários e dos personagens. E foi muito bom tu ter trazido essa diferença do conceito de charge e de ilustração, né? Isso é muito bom. Nós vamos ver um pedacinho do filme Leonel Pé de Vento, que eu separei uma mensagem para vocês. Bem, o povo acredita que existe um jeito de os pés de vento voltarem ao chão. É sentirem uma grande felicidade. Como assim, nono? Um sentimento que fosse tão forte, tão intenso, que lhes causasse um peso incontrolável na alma. Um peso bom, o peso da alegria. Então, a mensagem é a alegria, né? Que é passado no filme, que existe uma solução para as crianças acrófilas, né? De colocar os pés na terra através de um sentimento muito forte, que é a alegria. E eu adorei essa parte, assim, eu quis trazer para o nosso público, para a nossa vida. A alegria é a soma de tudo mesmo, assim, é o que nos move, né? É uma energia belíssima. Nos encaminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente, que eu estou adorando, tem tanta coisa para falar. Eu gostaria que
que tu falasse sobre humor. O que é humor para você? Como é que Elias define humor? Porque é interessante, né, fazer charge de humor. O que é humor para Elias Monteiro? Olha, sempre que me pergunto, que me colocam essa questão, eu procuro dizer o seguinte: humor, as pessoas chamam, faz desenho de humor, e é verdade. Só que o humor de chargista não seria exatamente o humor do humorista. Existe o humor do humorista, que são esses que a gente vê em comédia em pé, em humorísticos da TV, programas humorísticos. Esse é Esse está mais ligado ao fazer rir. Embora o fazer rir, o provocar o riso, esteja inserido na minha profissão, a charge e o chargista, eles não têm, no meu entender, necessariamente a obrigação de gerar riso por parte do leitor. Por que eu digo isso? Porque a charge, a caricatura, o grotesco, o exagero fisionômico dos personagens já está ali, o que garante ao nosso trabalho já a condição de desenho de humor. Porém, os melhores é um exagero dizer, mas algumas das charges que eu mais gosto na vida não eram de fazer rir, não produziam riso no leitor. Ao contrário, às vezes consternação, tristeza, pesar, sabe? A Laerte mesmo, a cartunista Laerte, que publica na Folha de São Paulo, ela é autora de uma tirinha, é desenho de humor, sim, por definição, mas é uma coisa absolutamente poética e triste. São 3 quadrinhos. No primeiro, uma criança dormindo na caminha dela. No segundo, aparece um vulto no lado dela, do ouvidinho, e diz: acorda. Diz para ela: acorda. E no terceiro quadrinho, a criança se dá conta que dorme na rua. Ela é sem teto. Sim. E é extremamente triste, mas é extremamente poético. Sim. E uma chargista, Laerte, fez isso. Sim. Portanto, nós nos permitimos, nós precisamos, melhor dizendo, lançarmos mão, às vezes, de uma coisa mais poética do que engraçada. Essa é a grande diferença. Então, o humor, para mim, é todo esse conjunto de sentimentos que uma charge pode transmitir, não necessariamente produzindo o riso no leitor. Isso é humor gráfico para mim. Que legal, e isso gera a interpretação de quem olha também, né? Exatamente. Embora que eu ache que o riso, né, que a alegria nos dá um outro movimento. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Elias, nós precisamos então, já terminou o nosso tempo. Eu gostaria de te agradecer, adorei te receber aqui. E o canal está aberto para fazermos outra entrevista, né, conversarmos mais, porque acho que tem bastante coisa. Parabéns pelo teu trabalho e parabéns pelo novo cartaz. Muito obrigado. Eu agradeço muito o teu convite e desejo sucesso para o teu programa. Obrigada. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito e você também pode ver nas nossas páginas sociais. Se você deseja enviar um e-mail para programalijamarques@gmail.com com suas sugestões de pautas ou ser um apoiador cultural deste programa, esperamos a sua mensagem. E não esqueça de dar uma passadinha na loja virtual lijamarques.com.br. Adorei ter estado com vocês, a gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.